Olá, pessoal, caríssimas, caríssimos. Estamos aqui com alegria, né? Começando, dando início a esse curso. É o curso intensivo online do Mato Grosso. A gente espera, sempre a nossa oração é que seja, assim, muito produtivo, né? Que possa realmente nos auxiliar nessa preparação, né? Fundamentalmente aqui para preambular desse edital. Daqui a pouquinho eu vou comentar um pouquinho o edital, mas antes eu passo já a palavra para a doutora Natália falar um pouquinho sobre a estrutura do curso. Depois eu vou comentar um pouco sobre o edital, vou colocar alguns temas que eu acho que são imprescindíveis, né, deveres de casa que a gente precisa dar importância nele, e aí nós vamos ainda mencionar um pouquinho, trabalhar um pouquinho as leis mais atuais aqui, que a gente começa hoje e continua num outro encontro, né, o tratamento da legislação, né, que é exatamente o principal foco das nossas provas preambulares, doutora Natália. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos nessa nossa aula inaugural do curso intensivo Mato Grosso, né? Vai Fechou? ser um curso muito focado para preambular desse concurso, que está previsto aí para a segunda quinzena de agosto. Vou passar algumas instruções iniciais, e aí na sequência o Dr. Vitor vai começar o conteúdo com vocês. Mas vocês receberam ali no grupo um calendário, né, de todas as aulas que já estão agendadas. Inclusive, no nosso grupo de WhatsApp tem um link fixo para rápido acesso ao calendário. É bom já deixarem marcadas todas as aulas na agenda. Nós estamos sempre fazendo aquelas aulas com o horário de Brasília. A gente sabe que tem uma diferença do fuso horário aqui de São Paulo para o Mato Grosso, né? Uma horinha de diferença. Então, todas aquelas aulas são pelo horário de Brasília. Nós estamos considerando, geralmente, para as aulas se iniciarem às 7 da manhã ou às 6 da tarde, aí pelo horário do Mato Grosso, sempre uma hora depois aqui pelo nosso horário de Brasília, tá bom? Então, para rápido acesso, o link está lá na descrição do nosso grupo de WhatsApp. Nós vamos mandando informações e materiais também por lá. Todas as aulas que vocês tiverem ao vivo também ficarão gravadas para acesso à plataforma, para quem é inscrito efetivamente no curso. O acesso à plataforma dura durante 12 meses, lá vocês podem reassistir quantas vezes quiserem as aulas. Se alguém não conseguir acompanhar alguma das aulas ao vivo também, vai ficar disponível lá a gravação. A gente disponibiliza sempre no prazo de 2 dias úteis, mas geralmente no dia seguinte a gente já consegue disponibilizar para vocês, tá? Nosso atendimento fica à disposição também, caso vocês tenham alguma questão, alguma dúvida do acesso à plataforma. E além desse calendário que está disponibilizado, o Dr. Vitor também dará algumas aulas extras, algumas aulas bônus, geralmente sempre nesse horário da manhã, 7 horas aí do Mato Grosso. Ele fará alguns encontros extras ao vivo para trabalhar temas importantes do edital. Até já está planejado para acrescentarmos uma aula extra sobre direito penal do inimigo, que é um tema que está ali expressamente previsto no edital do Mato Grosso. Ele já deu uma aula aberta também sobre indígenas, que já está inclusa na plataforma para todos vocês. Então, fiquem sempre atentos, porque nós vamos mandando as datas dessas aulas extras que o Dr. Vitor vai marcando sempre no grupo ali, tá bom? Então, além daqueles encontros previstos, nós teremos algumas aulas extras pontuais com o Dr. Vitor, tá? E esperamos que todos sejam muito bem-vindos aqui no curso. A gente vai fazer uma preparação bem focada para esse concurso do Mato Grosso, que está com serventias muito, muito boas. A gente está sempre disponível no caso de dúvidas. Durante as aulas ao vivo, fiquem à disposição para mandar perguntas também no chat para todos os professores, tá bom? E devolvo a palavra para o Dr. Vitor. Maravilha. Vanessa, né, para você se apresentar, dar um bom dia para todos, e aí vamos começar fazendo uma análisezinha sobre o edital. Sim, um bom dia a todos. Meu nome é Vanessa. Para quem não me conhece, eu participo e auxilio nas aulas e nas lives logo pela manhã com o professor Vitor. Então, eu cuido aqui do chat, então os senhores podem enviar suas perguntas, sugestões aqui no chat que eu encaminho para o professor. Qualquer coisa é só falar comigo aqui no chat, tá bom? Vou passar a palavra novamente para o professor Vitor.
Maravilha. Quando a gente olha lá o item 19 do nosso edital, né, dos objetos de avaliação, eles põem lá, né, 19.1, as questões das provas poderão avaliar habilidades que vão além do mero conhecimento memorizado, abrangendo compreensão, aplicação, análise, síntese, avaliação, com o intuito de valorizar a capacidade de raciocínio. Na verdade, o nosso concurso ele mistura bem isso, né? É uma capacidade de raciocínio e de memória, né? A memória é muito importante também, né? Sem sombra de dúvida, até para a gente poder raciocinar bem, a memória tem que estar bem trabalhada e tal, né? São as duas potencialidades do hemisfério esquerdo do cérebro, né? E o pensamento e a imaginação no hemisfério direito do cérebro, né? E aí tá lá, 19.3, né? Nas provas serão avaliados, além das habilidades, conhecimentos e tal, parará, conhecimentos. Aí tá lá, registros públicos e tal, até um edital, assim, austero, né? Em relação aos temas. Até coloquei alguns aqui no nosso... né, nossa observação. Então, realmente, a teoria geral, né, teoria geral, preciso saber bem dos atos notariais, né, que é o item 2 lá, né, que está lá, serviços notariais, registros, natureza e espécie, teoria geral dos atos notariais. Então, depois a gente vai fazer um encontro sobre eles, né, que agora, realmente, com a 14.711, mudou bem o espectro da 8935 nessa matéria, nós precisamos olhar isso com muito carinho, né? Tem muita coisa nova que dá para perguntar lá da 8935 e tal, tem muita coisa minuciosa, né? Muito detalhe, né? A figura do scroll account, figuras, né, novas que o tabelião ele pode atuar, então nós vamos ter um cuidado danado, como a gente fala, né? São temas que são os deveres de casa, né? Ainda que não se exija, eu preciso saber para qualquer tipo de concurso, né, de delegação. Então, já é o dever de casa mesmo, tem que saber bem a teoria geral, não que isso vá cair ou vá cair mais e tal agora nessa preambular, mas são temas, assim, que ajudam muito depois na hora de elaborar a peça, fazer a redação e tal. Então, vai ajudar no concurso inteiro, né? A questão dos princípios, não precisa nem falar, né? Nós estamos no pós-positivismo jurídico, os princípios ganham maior força ainda, né? O item 3.1, a teoria geral dos registros públicos, os princípios, né, tanto notariais, quanto registrais, quanto do protesto. Então, quando for trabalhar princípios, já trabalha princípios que são, né, aqueles omnivalentes, né, serve para todos os ramos da atividade notarial registral, e os princípios setoriais de cada um deles, né, do notas, depois do RI, que a gente sempre bate muito neles e tal, que são os mais, assim, dissecados, né, o do RCPN, do RCPJ-RTD, todos eles têm princípios, né? Então, eu preciso dar uma olhada boa em princípio, né? Princípio é uma elementar importante que nós vamos utilizar sempre, né? Depois, a outra teoria geral, né? A teoria, item 3, teoria geral dos registros, né? Então, eu tenho teoria dos notas e teoria geral do registro. Teoria geral é algo tão abrangente, né, que pega toda a estruturação da própria atividade, né? Aí vem a própria Lei 6.015 e suas alterações. Veja que o item até coloca lá a Lei de Registro, na verdade, a Lei dos Registros Públicos, que é a Lei 6.015, e suas alterações, né? Quando coloca suas alterações, significa que até a alteração que vier do dia do oral pode cair. Que é outra dúvida que esse candidato tem. Ah, mas pode cair algo depois de publicado o edital? Pode. Não só pode, como vai, né? Então, as alterações são todas que vierem sendo agregadas até o dia da prova lá. E por isso a gente precisa dar uma olhada com muito carinho nisso aqui. E algumas a gente vai ver bem, né? Normas do pessoal do serviço extrajudicial, né? Que é o item 8 aqui para nós, muito importante também. Porque a gente tem que sempre ver as peculiaridades locais com muita força, né? Noções gerais de documentos eletrônicos é um outro tema que hoje é muito importante por força da SERP e tal, né? A questão das assinaturas, as formas de assinatura, a lei que trata dessa matéria. Então é muito importante dar uma olhada nisso aqui, que é o item 10 aí do nosso edital, né? Assinatura e certificado digital, item 11, né? Temos que dar uma boa olhada nessas questões aqui. A deontologia, né, que é outro ponto super importante, né, a deontologia que vai trabalhar exatamente a ciência das atribuições e responsabilidades, né, essa é a ideia
do tema deontologia, né? Então inclusive a gente vai ver que realmente ela é muito importante para nós, né? A ciência de deveres e obrigações. Então a gente tem que ver a existência do dever, a natureza do dever, a consequência do dever. É isso que faz a deontologia aqui para nós, né? Então ela realmente é assim muito importante. Bom, esses são os temas que eu destaquei aqui na parte de registros públicos e tal. Lógico, e os outros lá, tudo é importante, né? Ninguém vai dizer que, né, que os direitos e deveres perante o CNJ não são importantes, são, mas eu vejo esses aqui assim como os grandes deveres de casa nosso, né, do dia a dia na atividade. Depois nós entramos um pouquinho na parte de direito constitucional, né? Também, assim, nós temos um edital bastante pragmático, né? Não é tão, assim, né, exaustivo como é, por exemplo, o nosso de São Paulo e tal, em relação ao próprio direito constitucional. Mas matérias, realmente, né? O Poder Judiciário é uma matéria que tem que saber bem, né? A questão da organização e competência do Conselho Nacional de Justiça tem que saber bem e tal. O que diz respeito ao que nós fazemos, né? O sistema constitucional tributário é muito importante, né? Para nós é extremamente importante, né? A questão, a gente até destacou lá a questão do índio, né? Até colocaria aqui, né? O controle de constitucionalidade é um tema que sempre é um tema importante, né? Direitos e garantias fundamentais, administração pública, bom, enfim, os temas são realmente extremamente importantes aqui. Quando a gente entra, né, um pouquinho no direito administrativo, eu destaquei a responsabilidade do Estado, né? A nossa responsabilidade, o princípio da dupla garantia. Eles bateram muito aqui no edital nisso, né? Você pode ver que responsabilidade por ato comissivo, omissivo, por ato ou omissão do Estado, requisitos da responsabilidade, tudo é responsabilidade, né? Então o item, na verdade, responsabilidade aqui foi assim, até um pouco exacerbado, né? Excludentes, atenuantes, responsabilidade do Estado, reparação de dano, direito de regresso. Então, é um item, né, nesse edital nosso aqui que deram, assim, uma importância imensa, né? Realmente deram uma importância imensa. Até destacaria ainda aí, né, que a gente tem que dar uma olhada na questão da improbidade administrativa, né, da Lei 8429, com suas alterações de 2020, a própria 9784 e as suas alterações do processo administrativo, né? Então a gente tem licitação, é outro tema importantíssimo, pega muito a questão do registro imobiliário. Então são temas assim importantes para nós, né? Em relação à questão do direito tributário, ele está bem completo aqui, né? Realmente, talvez dos itens do edital, assim, junto com o civil, bem completo, é o direito tributário aqui, né? E, obviamente, a gente vai bater nos nossos impostos, né? O ITBI, né? Do item 4.2, o ITCMD, do item 4.3, a questão do IPTU, né? Que indexa para nós muita coisa, muito importante, né? Para verificar os índices referenciais. A própria DOI é muito importante para nós, né? O regimento de custas é sempre importante, são as lições de casa, né? Como a gente fala, né? A gente precisa entender, lá em constitucional, a gente já estudou o sistema tributário constitucional, que é muito, muito importante, e aqui a gente dá uma acertada, né, na questão dos tributos em espécie e tal, né? Muito mais importante a parte material dos tributos do que a parte procedimental dos executivos fiscais e tal, né? Emolumentos, custos e contribuições relativos aos atos praticados, sem sombra de dúvida, aí é o dever maior de casa, o item 11.1, realmente aí nem precisa nem falar, que é aquilo que a gente faz no dia a dia, então tem que saber, assim, mais que bem, né? No decreto 1510/76, tratamento tributário aplicável às pessoas físicas equiparadas a jurídicas em decorrência de operação com imóvel, né? A gente destaca isso também. Então, seriam os itens assim que a gente destacaria. Que em civil, na verdade, nem vou entrar no direito civil inteirinho, né? Tá, o código inteiro, até muito bem organizada a divisão e tal. Pelo menos um pouquinho das leis extravagantes, né? A questão, eu destaquei a propriedade e os direitos reais, né? O compromisso de compra e venda, por força de um monte de leis, né? Desses todos, obviamente,
sempre os mais atuais, né? A questão lá do direito do promitente comprador, sem sombra de dúvida, é uma das matérias mais julgadas no país, né? Então, se você quiser fazer o dever de casa aqui, é saber tudo de compromisso de compra e venda, né? Tudo. Lei do distrato, na 4591, na 6766. Puta, meu. A gente julga isso aí todo dia. Né? 1/3 das demandas civis do Brasil são compromissos de compra e venda. Então, ela é muito importante, né? A matéria, assim, é o dever de casa, como a gente fala, né? A questão dos direitos de garantia, por força do marco legal das garantias, né? Que é outra coisa que você já deve estar estudando, assim, todo dia, porque é muito complexo, muito difícil, né? Uma série de detalhes. Né? A 14.711 realmente ela é assim uma bomba, vamos dizer, né? De tanta coisa que ela tem. Ela é muito específica, né? E tem muito detalhe, muita questão. A gente lê isso e vai lendo e cada vez tem coisas diferentes, novas, né? Que a gente precisa olhar. Então esse é um tema assim em direito civil que precisa dar uma importância mórbida, né? A sucessão testamentária, como sempre a gente fala, né? Inventário e partilha, outra matéria muito importante para a pessoa lidar bem isso no notas, né? Que realmente também é outra matéria que tem muita demanda, né? E as leis especiais, né? Sem sombra de dúvida, pelo menos do primeiro ao 54 da Lei 8.078, né? A parte material lá do Código de Defesa do Consumidor, que é o que eles pedem aqui também. Consumidor, direito do consumidor, fornecedor, produto, serviço. Bom, isso aqui é do primeiro ao 3, né? Qualidade do produto e do serviço, prevenção de reparação de dano, as práticas comerciais, a proteção contratual. Vai até o 54. É a parte material da relação de consumo. Sem sombra de dúvida, 6766, né? A nossa lei do parcelamento do solo urbano, com todas as implicações e mudanças que ocorreram ao longo desse tempo todo, né? E tem um monte de detalhes também. Nem precisa nem falar, né? A própria 6.015, aqui você vê que a parte, inclusive, de procedimento de dúvida está a parte civil, não está na parte específica lá da atividade. A parte principiológica também está toda aqui, né? Que é o item 23.1. Depois, na verdade, a locação de imóvel urbano, eu acho que é uma lei que sempre tem que saber bem, a 8.245. Lá na parte do processo civil, ela de novo é replicada. Né? Então, a parte material e processual da 8.245 tem que estudar bem isso aí. As formas de garantia, cláusula de preferência, cláusula de vigência, né? Que desde a 14.382 veio sofrer alteração, que implica também lá no RTD, né? Então, a gente precisa saber bem essa parte. E para saber bem, precisa saber bem a lei de locação urbana, né? Então, realmente é uma matéria que tem, assim, extrema importância, né? As formas de garantia, né? A caução, as formas de caução, né? Que nós temos pelo menos as 4 formas fundamentais de caução. Caução imobiliária, que não é registrada, é verbada no registro imobiliário, né? Então tudo isso precisa saber bem mesmo e tal. Os prazos, né? Quando eu aponho uma cláusula de vigência, eu pressuponho a de preferência, por que eu posso fazer isso? A Lei 8.245 explica bem isso para nós. A lei de locação. Realmente eu coloco assim como uma que o sujeito tem que olhar com muito carinho, né? Não precisa nem falar, né? A primeira parte também da Lei 8.069/90, né? O ECA, isso vai ter aula extra, a doutora Natália mesmo, gosta muito desse tema, vai dar uma pincelada nisso aqui, que a gente precisa realmente dar uma olhadinha antes e tal, tem muita chance, tem muita interface e tal com as mudanças que a gente teve, principalmente em relação à questão hoje, grande preocupação, que é exatamente a questão da violência, né, contra criança, adolescente e tal. Então, muito importante essa matéria para nós, né? O processo civil, né, os atos processuais são sempre importantes, lá do item 1, 13 e tal. A questão do 1.14, a tutela provisória, né, ela é também sempre muito questionada em nossos concursos. Os meios de prova, né, a ata notarial e todos os outros meios de prova lá, o item 1.16.11 também, que é sempre muito, sim, questionado. E hoje a palavra áurea liquidação, né? 1.16.16, porque liquidação hoje
é o epicentro do protesto, é o epicentro do notas, é o epicentro de tudo. Né? O Marco Geral da Garantia é liquidação. São formas novas de liquidar a obrigação. Então, liquidação é uma palavra que, se tivesse que escolher uma para tudo que a gente tem de atual, seria ela. Né? Não que vai se descurar os procedimentos de jurisdição voluntária, que são importantes para nós, por exemplo, as retificações, né? As retificações judiciais lá do 109 e 110, lá da Lei dos Registros, não, nada disso, mas isso aqui é o atual para nós. Realmente é muito importante. Esses itens são realmente muito importantes, né? E por que a lei de arbitragem? Porque agora a arbitragem foi aposta formalmente como uma das possibilidades do tabelião de notas. Então, entre as atividades facultativas está a arbitragem. E a arbitragem tem compromisso arbitral, tem cláusula arbitral, tem princípio arbitral, tem regra arbitral. Até uma aulinha, talvez se a gente conseguir aqui nesse curso de arbitragem, nós vamos fazer. Porque a parte teórica é muito complexa. E hoje o tabelião de notas, facultativamente, pode ser árbitro. Então essa é uma lei que tem muita importância para nós. E volto a repetir, ela é melindrosa essa lei, ela é chatinha. Né? Em direito empresarial, lá, direito, né, comercial, né? Penal não preciso nem falar, né? Penal aqui eu vou falar para vocês, hein? É que o bom é que o penal não cai no oral. Mas olha o penal, na verdade, ele só vai até o artigo 26 do Código Penal. Mas olha a teoria do direito penal aqui. Direito penal e poder punitivo, pode até vir comigo. Teoria do direito penal, política criminal e criminologia, criminalização primária e secundária, seletividade do sistema penal, direito penal do autor e do ato, garantismo penal, direito penal do inimigo, nós vamos ter um encontro, dinâmica histórica da legislação penal, história da programação criminalizante do Brasil, genealogia do pensamento penal, direito penal e filosofia. Ainda bem que não cai no oral. Se caísse no oral, acho que todos que eu estou vendo aqui, e eu, nós teríamos zero direto disso aqui. Acho que não saberiam responder uma pergunta disso aqui. Direito penal e filosofia, velho, é assim, dá até medo. Depois começa o direito penal que a gente conhece, as teorias, as fontes, o bem jurídico tutelado, aplicação da lei penal no tempo e no espaço. Aí começa o artigo 1º do Código Penal para frente lá. Mas até esse item, direito penal e filosofia, então ele é um item que a gente tem que dar uma certa importância, porque pelo menos uma questãozinha aí vai cair desse negócio todo aqui. E se a gente souber bem esse dever de casa, ainda que caia alguma questão na segunda fase, que é o que mais me assustaria, a gente não zera, né? Cai lá uma questão de genealogia do pensamento penal, no oral não cai, mas na fase escrita pode cair. Tenho certeza que nós sofreríamos muito. Sempre entre os queridos tem sempre os penalistas, mas as pessoas mais comuns nesses assuntos, porque é a parte não dogmática do direito penal, né? Realmente. Tanto você pode ver que o edital só vai até o item, só até o erro de proibição lá do... Não entra nem imputabilidade penal lá no 26. Né? O processo penal também é uma coisa que a gente precisa ter um certo cuidado, né? Normalmente, para nós, o que interessa muito é a lei do crime organizado, a 12.850, né? E a tutela que a gente faz lá no notas e nos registros.
Mas nos concursos em geral, se você tiver que estudar um assunto só e tal, não tiver muito tempo, prisão e liberdade provisória e ação civil ex delito precisa saber, né? Bom, ação civil ex delito precisa saber porque é matéria civil, na verdade, né? Ação civil ex delito é exatamente a interface do direito da responsabilidade civil e penal. Então, isso a gente mesmo lá no civil vai precisar. Né? As situações em que faz coisa julgada material, a decisão civil, no crime, repercute em sentido contrário, nas duas repercussões. E a gente precisa saber bem. E sempre a questão lá da mudança do CPP, que admitiu, na verdade, a fixação de uma indenização mínima, né? Podendo sempre o juízo civil agravar o quantum de beatur da indenização. Aí a gente tem exatamente a questão do comercial, né? O tema que sempre é muito caro para nós é exatamente sempre a preambular pede isso, né? A doutrina da desconsideração da personalidade, aqui está no item 7.1. O edital é bem enxuto, inclusive até ele assusta um pouquinho, porque vocês podem reparar que aqui não ficou muito clara a questão do título de crédito. E que a preocupação enorme aqui é exatamente com os contratos em geral e com as sociedades. Outro tema importantíssimo para nós, né, além das sociedades que eu coloquei aqui, que é sempre é o tema áureo aqui, né, do edital. Não é? É a nossa falência e recuperação judicial e extrajudicial. Então aqui fica mais tranquilo, né? Porque a gente vai seguir realmente esse edital e realmente dá para dar uma boa fechada em direito comercial, que normalmente é uma matéria que atrapalha muito a pontuação. Mas que aqui eu acho que dá para dar uma boa olhada nesses assuntos. Por enquanto ainda não temos perguntas aqui no chat, mas eu percebi que alguns doutores estão com uma dificuldade dizendo que não está saindo o som. Para os doutores que ainda não estão conseguindo nos ouvir, peço para se reconectarem novamente e permitir o áudio. Deve ter sido isso. Mas, por enquanto, ainda não temos. Temos um bom dia a todos aqui. Doutor Vanderly, foi colocado aqui pela doutora Natália o cronograma que ela mencionou logo no início, né? Para os doutores terem acesso às aulas. Por enquanto, não temos ainda perguntas. Isso, vamos começar então, que que vai ser nossas aulas e tal. Então a gente vai fazer os primeiros encontros nossos, o próximo, né, que vai ser realmente um encontro bem técnico mesmo, né? Esse era mais para a gente dar início, começar com carinho, mas a gente vai fazer uma análise das atualizações legislativas, que obviamente a gente sabe que nas bancas é muito mais fácil pegar as normas que foram apostas tanto ao Código Civil, quanto ao Código de Processo Civil, quanto a outros e tal. Então, a gente teve a Lei 14.825, no dia 20 de março de 2024, que alterou a 13.097. A Lei 13.097 é uma lei gigante, de forma heterotópica, a gente sabe que foi trabalhada a questão do princípio, né, da legitimação e fé registrais, né, a discussão, na verdade, da segurança estática e dinâmica, né, ele que trabalha com a segurança dinâmica, a segurança do tráfego, o artigo 54, né, e coloca lá, né, exatamente a questão da completude da matrícula imobiliária, né, e ela foi alterada, na verdade, agora, em 20 de março de 2024, né, e passou a conter, né, o 54. Então, o 54 diz para nós, né, os negócios jurídicos que tenham por fim constituir, transferir, modificar direitos reais são eficazes em relação a atos precedentes, nas hipóteses em que não tenham sido registrados ou averbadas, né, informações. Então, na realidade, é exatamente essa questão, a tutela do terceiro em relação à tutela, obviamente, do titular. E a gente vai ter exatamente isso, né? O registro das citações das ações reais ou pessoais persecutórias, as averbações, na verdade, premonitórias, que a gente sabe lá, a averbação de restrições administrativas, né? E aí veio realmente uma inclusão, o inciso 4º, que fala averbação de decisão de outro tipo de ação, né?
E o inciso 5º, que foi exatamente essa inclusão, né, foi incluído pela lei, esse inciso que fala, né, averbação mediante decisão judicial de qualquer tipo de constrição judicial. Né? Então isso é importante para nós, ficou em aberto, portanto, qualquer tipo. Então, além das averbações, além dos registros primeiro, das citações de ações reais ou pessoais repersecutórias e das averbações premonitórias, averbação de arresto, averbação de sequestro, averbação de restrição administrativa, averbação de qualquer outro tipo de ação que possa responsabilizar o patrimônio, veio esse inciso e após, né, averbação mediante decisão, você vai cuidar, então aqui precisa de decisão, que boa parte das averbações não precisa de nada. Né? Então, por exemplo, aquele registro das citações, eu não preciso de decisão do juiz. Uma vez ocorrida a citação das ações reais ou pessoais, né, com a prova da citação, eu consigo o ato de registro na matrícula. Né? Assim como também as averbações hoje, né, premonitórias. Uma vez fixado o juízo executório, eu consigo fazer essa averbação. Aqui o inciso 5º fala, né, averbação mediante decisão judicial de qualquer tipo de constrição judicial incidente sobre o imóvel ou sobre o patrimônio. Então, na verdade, fica em aberto até a natureza da jurisdição. Então, pode ser juiz civil, pode ser o juiz trabalhista, pode ser o juízo fiscal, pode ser qualquer deles. Inclusive a proveniente de ação de improbidade administrativa. Né? Então, uma vez distribuída uma ação de improbidade, pode-se requerer, inclusive na própria petição inicial, a averbação, né, dessa tramitação dessa ação. E aí vem aqui, ou oriunda de hipoteca judiciária. Então aqui, vamos lá na lousa um pouquinho, entra já um probleminha para nós, né? Que é o problema da hipoteca judiciária. E a gente sabe que a hipoteca judiciária, ela é um ônus processual muito mais importante do que penhoras, arrestos e sequestros. A gente sabe disso. Porque ela, de todo jeito, ela é, né, ela está sob o princípio da prioridade. Ou seja, todas as constrições supervenientes à hipoteca judiciária, elas são, na verdade, né, eficazes apenas após o seu cancelamento. Então a gente sabe isso aí. E lá o nosso Código de Processo Civil, ele fala, né, lá nós estamos, né, no artigo 495 do Código de Processo Civil, e ele fala para nós, a decisão que condenar o réu, então eu preciso de uma sentença condenatória, ao contrário da maioria das situações, não transitada em julgado, não preciso do trânsito em julgado, como eu preciso da maioria dos casos no registro imobiliário, para pagamento em dinheiro, né? Ou conversão em dinheiro, né? E aí nós vamos ter exatamente isso, que essa decisão, né, é um título constitutivo de hipoteca, né? E aí vem, né, basta que eu apresente uma cópia da sentença. Volto a repetir, não precisa do trânsito em julgado. Nós estamos no 495, parágrafo 2º. A hipoteca judiciária poderá ser realizada mediante a apresentação de cópia da sentença perante o cartório, registro imobiliário, independentemente de ordem judicial, de declaração expressa do juiz ou de demonstração de urgência. E aí o parágrafo 3º fala, no prazo de 15 dias da data da realização, a parte informa ao juízo a causa. Então tem um prazo importante que pode cair na nossa prova, que é o prazo de 15 dias. Toda vez que tiver um prazo, você faz um resuminho, põe o prazo e memoriza. Né? Porque a gente sabe que são dias úteis, sempre, né? Aliás, toda contagem também já é para nós em dia útil, artigo 9º, parágrafo 3º e tal, então tá fácil. Que determinará a intimação da outra parte para ciência do ato.
né? E aí o parágrafo 4º, que foi o que eu falei, direito de preferência quanto ao pagamento em relação a outros credores, observada a prioridade do registro. Isso, nessa prioridade não existe em penhoras, arrestos e sequestros, hein? Agora, a pergunta que fica é, qual é a natureza do ato que eu pratico? Porque, de acordo com a LRP, é ato de registro. E de acordo com a mudança da lei agora desse ano, é ato de averbação. E para isso a gente vai lá no Código de Normas do Estado do Mato Grosso. E o artigo 814 do nosso Código, ele vai falar para nós, né? São requisitos do mandado para o registro. Então, na verdade, é registro. Mas eu preciso olhar, na verdade, como a prova vai ser elaborada. Então, se vier segundo o Código de Normas do Estado, a hipoteca judiciária, né, agora presente, né, por força, né, da modificação da Lei 14.825 de 2024, aí você vai pôr registro. Agora, se ele colocar segundo, né, a Lei 13.097, na sua alteração, a hipoteca judiciária é averbada. Então, vocês reparem que vocês, né, comigo observaram uma mudancinha de uma leizinha e olha o trabalhinho que deu para deixar isso bonitinho e agora você pode ir para frente. Você vê que você teve que olhar a lei modificada, o Código de Processo Civil, o Código de Normas, inclusive, lá, que está bem em consonância com o CPC, está muito bem feitinho. Realmente, está bonitinho aqui. Até o artigo 816 está correta, não extinguirá a hipoteca devidamente registrada, arrematação ou adjudicação, sem que tenha sido notificado judicialmente os respectivos credores, hipotecários, que não forem de qualquer modo partes na execução. E por que que, né, não vou extinguir? Porque eles têm que ser notificados, porque dependendo da preferência que eles têm preferência no levantamento do valor. Então não é porque a arrematação e a adjudicação são títulos originários, significa que eu prescindo da prioridade na hora do pagamento. Né? Esse é o artigo 816 do nosso Código de Normas do Estado. Maravilha. Ok, só alegria aqui, Vanessa. Por enquanto, ainda não temos questões, mas eu não sei quem é o iPhone. Tem só uma perguntinha aqui. Será quantas questões de penal? Tem essa dúvida. Então, isso não sabemos, né? O que nós sabemos por hora é que não haverá penal no oral. Que já é uma bênção, hein? Mas o problema é que a grande dificuldade nossa, a gente sempre tem que ser muito pragmático, né? Então, obviamente, a gente vai estudar sempre com a cabeça daquilo que mais realmente implica para nós, tudo. Só que a gente, obviamente, aos poucos vai fazendo a diferença. Então, você vai pegando temas, na verdade, que para alguns, às vezes, até vai... Por isso que a gente, de vez em quando, tem que dar uma olhadinha nisso e vai ter esse encontro nosso do direito penal do inimigo, que é muito importante, muito interessante. Né? Essa tutela do direito penal do inimigo, alguém que estudou essa matéria, com certeza está na banca, tem que gostar muito, né? Porque ela é muito especializada e precisa ter um cuidado danado, volto a repetir, porque matérias são matérias, não que não sejam importantes, é que para nós elas não têm muita importância, né? E aí entra na questão do garantismo penal, direito penal do inimigo, né? Então a gente vai dar uma olhadinha com carinho exatamente nessas proposições, né? Maravilha. E como eu falei, até no dia que a gente fez eu tive até o privilégio, né, pelo professor Damásio, de ter contato com o professor Günther Jacobs, né?
eu acho que mais os pupilos dele lá, né? Que foi quem criou essa teoria, né? Maravilha. Aí vem a 14.713. Então, a Lei 14.713, de 30 de outubro de 2023, né? Alterou também o nosso Código Civil, Código de Processo Civil, que é a questão do risco de violência familiar como causa impeditiva do exercício da guarda compartilhada. É que é tanta mudancinha. Então, você vê, fazer um teste disso aqui ia ser legal. Você está no Código Civil, né? Você teve uma alteração lá no 1584. Então, o artigo 1584, que já tinha sido alterado aí 2, 3 vezes, né? Exatamente para a questão lá da guarda compartilhada, né? Ele vem e estabelece, né? Então, artigo 1584, né? Que fala, guarda unilateral compartilhada poderá ser, né? Requerida por consenso, decretada pelo juiz em atenção às necessidades dos filhos e tal. E aí realmente colocou lá um parágrafo 2º, né? Dizendo exatamente isso: quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada. E aí vem as ressalvas que são importantes, né? Quando que não será? Se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda, né? Questão do ato de vontade. Então, se ele não quer ser guardião, ele vai ser visitador, né? Então, isso realmente não deseja a guarda e realmente não vai se impor contra a vontade, muito embora seja um direito potestativo do filho, mas é uma discussão muito complexa, né? Ou quando houver elementos que evidenciem a probabilidade de risco de violência doméstica ou familiar, né? Então você vê, né? Quando a gente fala do princípio do melhor interesse da criança, aqui colocou uma diretriz precisa, né? Então toda vez que evidenciar a mera probabilidade, né? Tudo bem que não é abstrata, tem que ser uma probabilidade concreta, na verdade, de risco, né? Aí então, pela redação, nós teríamos exatamente essa dicção, né? Na fixação da guarda unilateral com direito com obrigação de visitação, né? Maravilha. O nosso Código de Processo Civil também foi modificado, né? 699-A, nas ações de guarda, antes de iniciar a audiência de mediação e conciliação. Então, olha que coisa importante. Tá fazendo um teste legal disso aqui. Antes de iniciar a audiência de mediação e conciliação, de que trata o artigo 695, o juiz indagará as partes ao MP se há risco de violência doméstica, fixando o prazo de 5 dias para apresentação de provas ou de indícios pertinentes. Quer dizer, um incidente na ação. Então, na verdade, o risco concreto de violência, ele é um incidente na ação de fixação ou de modificação de guarda. Né? E você vê que tem aí o prazo, na verdade, de 5 dias úteis para apresentação das provas. É importante. Então dá para fazer um testezinho bem interessante, que nunca foi feito, né? Essa é a vantagem das matérias novas. Você sempre tem o ineditismo, né, que te ajuda muito. Né? Então, para nós, assim, bastante importante isso. Depois, aí não precisa nem falar, né? Aí na ordem, né, cronológica de leis, a terceira menos atual aqui é nosso marco geral das garantias, e ela fez realmente miséria aqui, né? E dele, né, a gente tem exatamente o Código Civil, né, o artigo 3º dessa lei, que vai falar para nós, né? E que criou lá dos contratos de administração fiduciária de garantias, né? Que é um tema que a gente tem muita certeza que tem que ser perguntado alguma coisa. Né? 853-A, qualquer garantia poderá ser constituída, levada a registro, gerida e ter sua execução pleiteada por agente de garantia que será designado pelo credor da obrigação garantida para esse fim e atuará em nome próprio, em benefício do credor. Então, eu acho que essa dicção é muito importante, né? Portanto, como uma espécie de comissão, atua em nome próprio, né? Um comissário, em benefício dos credores, inclusive em ações judiciais que envolvam discussões sobre existência, validade ou eficácia do ato jurídico de crédito garantido,
vedada qualquer cláusula que afaste essa regra em desfavor do devedor, ou, se for o caso, de terceiro prestador da garantia. Né? Então, o que é o agente de garantia? Né? Que figura é essa? Né? Quer dizer, o agente de garantia, portanto, ele é um liquidante de obrigação. Né? Até se a gente for fazer um quadro lá na lousa, a gente deixa claro isso. Né? Então, que figura é essa? Às vezes essa figura é exatamente isso aqui. Né? Eu tenho o credor, eu tenho, portanto, a outorga de poder, de atribuição, e eu tenho o agente de garantia, que em nome dele, agente, mas como legitimado, portanto, extraordinário, pode propor ações, pode tal, exatamente porque a ideia é a liquidação da obrigação junto ao devedor, né? Fazendo exatamente a solvência. Essa é a ideia. Ele pode até ser contratado também pelo devedor. Mas a ideia, na verdade, é ele, atuando em nome próprio, possa solver, na verdade, a dívida junto ao credor. E, obviamente, ele ganha com isso uma comissão. Né? Ele ganha uma parte daquilo que ele liquidou. Essa é a ideia. Por quê? Porque essas obrigações estão se tornando extremamente complexas, na verdade. Então, esse é um contrato muito interessante, que realmente foi criado lá com esse grande objetivo. Aí voltamos lá. O agente de garantia poderá valer-se da execução extrajudicial da garantia, quando houver previsão na legislação especial aplicável à modalidade. Então, ele pode valer de execução extrajudicial? Pode. Ele pode se valer de todos os meios que ele tem. Então, ele pode se valer, né, da hipoteca administrativa, né, da liquidação hipotecária administrativa, da alienação fiduciária em garantia. Ele pode se valer de todos os meios extrajudiciais. Pode se valer lá da busca e apreensão lá no RTD, né? Pode se valer da consolidação lá dos bens móveis no RTD, que na verdade ele é o liquidante da obrigação. Essa é a ideia. Né? Ele vai, na realidade, né, trabalhar em benefício das instituições financeiras para trazer o dinheiro de volta. Né? E você pode ver que todos os mecanismos que foram trazidos, né? Da 14.711, eu mencionei lá no RTD os dois principais. Tanto a questão da consolidação do automóvel, quanto a busca e apreensão. Inclusive, pode escolher se vai fazer isso, né, no Detran ou lá no RTD. Então, a lei deu muita facultatividade para essas figuras. Quem vai determinar isso? É o agente de garantia. Ele que vai determinar. Né? Você vê que fica o arbítrio dele e tal. Uma vez contratado, né, para prestar esse serviço de liquidar a obrigação. Por isso que o tema liquidação é um tema áureo para nós, né? O agente de garantia terá dever fiduciário em relação aos credores da obrigação garantida e responderá perante os credores por todos os seus atos, lógico. Né? Ele tem um dever fiduciário, ele tem um dever de confiança, fidúcia, confiança. E ele responde por esses credores, né? Porque, na verdade, por regra geral, não responde. Né, salvo se houvesse alguma cláusula del credere, que também foi alterada na lei. A gente vai ver no próximo encontro, né, que os contratos de comissão admitem, eles pregam uma irresponsabilidade. Né? Então, por regra, o agente de garantia ele é irresponsável pela liquidação em si da obrigação. Ele não tem obrigação. Ele, na verdade, não vai responder se ele não conseguir liquidar a obrigação. Mas pode haver até uma cláusula del credere, ou seja, aquela que daria uma espécie de uma solidariedade no adimplemento, desde que, obviamente, a remuneração seja muito vantajosa. Né? Parágrafo 3º. O agente de garantia poderá ser substituído a qualquer tempo por decisão do credor único ou dos titulares, então é um poder pleno resilitório. Esse talvez seria um teste interessante sobre esse aspecto aqui, né? Que representar a maioria simples dos credores garantidos, reunidos em assembleia. Então, se ele está liquidando para vários credores, eventualmente para vários bancos, ou para vários, né, titulares de crédito em geral, a maioria simples do crédito garantido pode resilir o contrato. Né?
reunidos em assembleia, mas a substituição do agente somente será eficaz após ter sido tornada pública pela mesma forma e meio que se deu publicidade à garantia. Então, eventualmente, vai se averbar na matrícula do imóvel, né? Esse é um ato de averbação na matrícula, que houve a mudança do agente de garantia. Né? Repare que é pelo mesmo meio que se deu publicidade. Qual é o melhor meio para dar publicidade à garantia? É o registro das garantias nas matrículas imobiliárias. Qual o meio que eu vou divulgar, na verdade, que ele foi alterado? Pela averbação nas mesmas matrículas. Qual é o teste que dá para fazer? Que legal. Agora você já vai ter, agora você já não tem mais problemas. Quer dizer, isso aqui é uma resilição, que é a mesma resilição, né? Que a Vanessa pode ler lá no 473 do Código Civil. Aqui. É a mesma. Por isso que a matéria é tão legal. Peraí. 473 diz: a resilição unilateral nos casos em que a lei expressa ou implicitamente... Isso, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente ou permita. o permitam. A lei aqui expressamente determinou. Porque acaba a confiança, né? Essa palavrinha que a gente viu aqui, né? Dever fiduciário. Confiança. Acabou a confiança, tchau, querido. Tchau. Mas ela só vai ser eficaz, ela é válida quando eu notifico o cara. Termina o 473. Aí termina. O permita, vírgula, opera mediante denúncia notificada a outra parte. Isso, então você denunciou dizendo, querido, você é o agente, nós não queremos mais você. Isso tem validade? Tem. Tem eficácia? Não. Porque eu preciso averbar na matrícula dos imóveis. Porque eu preciso usar a simetria com a publicidade da garantia. Olha que legal. Por isso que os nossos encontros têm que ser legais. Porque tem coisa que às vezes o cara tá lendo lá sozinho, muito rápido, ele não para pensar. Só que o cara que tá fazendo o teste, ele para, porque ele só vai fazer o teste, né? Os requisitos de convocação e de instalação das assembleias dos titulares. Não, estou esperando. Tá tudo bem aí, Marcão? Marcão, você tá. O Marcão é o goalkeeper. Os requisitos de convocação e de instalação das assembleias dos titulares dos créditos garantidos estarão previstos em ato de designação de contratação do agente de garantia. Beleza. Então, os requisitos de convocação estão previstos no ato de designação. Maravilha. Parágrafo 5º. O produto da realização da garantia, ou seja, a liquidação da obrigação, enquanto não transferido para os credores garantidos, constitui patrimônio segregado, separado, e poderá, né, e não poderá responder por suas obrigações por 180 dias. Então, eu tenho uma afetação patrimonial né? Então, do dia em que ele conseguiu receber o produto, ele está na conta dele lá. Ele não responde por nenhuma dívida, esse numerário. Né? Não responde por suas obrigações por 180 dias corridos. Esse prazo também é um prazo legal para fazer um teste, hein? Contados a data do recebimento do produto da garantia. Muito legal. Após receber o valor do produto da realização da garantia, o agente de garantia disporá, né, do prazo de 10 dias. Aqui foi claro, hein? 10 dias úteis. Também é outro teste que dá para fazer legal, para efetuar o pagamento dos credores. Você pode ficar 180 dias na conta dele, beleza, mas por regra, salvo o contrato tiver previsão contrária, em 10 dias úteis, né, ele efetua o pagamento aos credores. Então repare que uma coisa não exclui a outra. O dinheiro pode ficar na conta dele? Pode. Por regra, qual é o prazo que ele tem para devolver o dinheiro que não é dele, obviamente? Né, liquidou a obrigação. Né? A única dúvida que vai ficar aqui para nós é: ele pode já reter a comissão dele?
ou ele tem que receber a comissão dele. Então isso tem que ser previsto no contrato e tal, né? Mas olha que legal isso aqui. Então 10 dias úteis, ele já paga os caras, já restitui o dinheiro. Paralelamente ao contrato de que trata esse artigo, o agente de garantia poderá manter contratos com o devedor. Então aí vem a outra parte. Você vê que não resolveu aquele meu probleminha. A comissão, ele vai ter que ser indenizado dela ou ele pode reter a comissão? Não tem previsão. O contrato vai ter que prever isso. Então já não vai cair num teste, isso pode cair numa prova escrita. Né? O teste vem até aqui. Esses 2 dispositivos para o teste são maravilhosos, hein? E você já sabe, agora você já não erra mais. Isso é que é legal. Paralelamente ao contrato, a gente poderá também manter contratos com o devedor. Então ele é contratado do credor, mas ele pode ser contratado pelo devedor também? Pode, para quê? Fazer pesquisa de crédito para o cara. Já que ele tem que liquidar a dívida do cara, que liquide da melhor forma. Então ele pesquisa crédito mais vantajoso, auxilia em formalizar contrato de operação, outras operações de crédito, que às vezes está premido para pagar lá, ele vai ajudar o cara a fazer outro contrato com outra instituição para poder pagar aquela primeira. Intermediação na resolução do contrato e tal, junto ao seu próprio credor. Então ele vai tentar ver se ele consegue abatimento, outras formas de pagamento, pode conseguir inclusive o recarregamento, que nós vamos verificar no próximo encontro aqui. Ele recarrega para o cara a dívida. Então ele trabalha dos 2 lados. Outros serviços não vedados em lei. Na hipótese do parágrafo 7º, lógico, né? Por que veio o princípio da boa-fé aqui? Porque ele, na verdade, ele trabalha para o credor. E aí veio o princípio da boa-fé aqui. Então você, querido, se trabalhar para os 2, tem que ter uma super boa-fé e tal. Porque, em tese, você quer ferrar o devedor. Então repare como é importante isso. Maravilha. Quando voltarmos, vou devolver daqui a pouquinho a palavra para a Nath fazer a oração final, a Vanessa, né, e a Nath. Mas hoje foi só para mostrar para os queridos o que nós vamos fazer no próximo encontro. Eu vou fazer uma faxina em todas as leis atuais com vocês. Então eu vou continuar daqui. A gente começar às 7 horas, essa semana a gente ainda volta e tal. Que vão ter muitas aulas bônus. Aqui é só alegria, aqui não tem tristeza. Aqui é só alegria, Vanessa. Então, né, seria mais ou menos isso. A gente vai voltar. Né, tem muita discussão, tem muita coisinha. E o professor Marcos Claro, que é natural do Mato Grosso e tal, lançou e hoje cegou o livro dele e tal. O professor Marcos Claro é maravilhoso. Ele leva no nome uma característica importante para o professor, é claro. E aqui está a legislação notarial registral em questões, está na pré-venda. Professor Marcos Claro. Muito legal. Tem até uma foto dele aqui na contracapa e tal. Está feliz aqui nessa fotografia. Aí, Vanessa, então você fale e passe para a doutora Nath. Antes de dar o meu recadinho e passar para a doutora Natália, temos 2 perguntas aqui no chat dos doutores. A primeira pergunta é da doutora Suede. Ela pergunta sobre a questão da hipoteca judiciária. Uma vez registrada, é necessário formalizar o termo de penhora ou basta requerer a avaliação judicial? Qual a consequência de fazer a avaliação sem o termo de penhora no cumprimento de sentença? Uma grande pergunta. Então vamos lá. Então volta lá, só para a gente pegar bem o... na verdade, o que vai acontecer? O sujeito foi lá e registrou a hipoteca judiciária. E está garantido, porque eventualmente nada que venha entrar depois dessa matrícula vai trazer problema para ele. E a gente viu que mesmo que tenha uma arrematação anterior, o dele lá está garantido. O levantamento do dinheiro. Então pode até ter, já pode estar em andamento, inclusive, um ato de arrematação, não saiba na matrícula. Aliás, pode nem ter averbado uma penhora. Ele registrou lá a hipoteca judiciária e você não teve a averbação da penhora, porque não é obrigatório ter a averbação de penhora para uma arrematação. Então, lá no outro juízo, arrematou, só que quando chegar agora aqui, tem que ser cientificado. Quando chegar lá a carta de arrematação, o próprio oficial vai dizer, opa, tem que comunicar o credor aqui da hipoteca judiciária. Né? Então, isso é uma questão. Aí ela diz o que aí?
Lê de novo, por favor. Só. Sobre a hipoteca judiciária. É. Uma vez registrada, é necessário formalizar o termo de penhora ou basta requerer a Não. avaliação judicial? Não, nem tem. Nem tem. Você Ai. já automaticamente o que vai acontecer é o seguinte: se você der início à liquidação lá, você precisa guardar o trânsito em julgado. Então você tem a liquidação provisória de sentença. De todo jeito tem o recurso. Às vezes no recurso inverte lá, às vezes tem até indenização para pagar esse troço. Você tem que ter certeza que não vai reverter. Se você tem dúvida que vai reverter, você não vai registrar a hipoteca judiciária, porque se reverte, acaba a indenização contra o onerador da matrícula. Nos próprios autos também. De todo jeito, você precisa guardar. Você pode iniciar a liquidação de sentença, mas não vai conseguir levar esse bem à praça. Então você vai avaliar, né? Vai abrir para outra parte, verificar sobre a avaliação e vai parar por aí. Na prática vai ser isso. A próxima pergunta é do Dr. Júnior Ferreira. Professor Vitor, em caso de bem particular adquirido antes da constância do casamento e declarado na DBD, como bem comum dos cônjuges que já viviam em união estável, o CRI pode exigir a correção da DBD para ratificar a escritura de inventário extrajudicial, ou essa alteração poderia ser feita por ata notarial constando a união estável? Volta de novo, leia de novo. No caso de bem particular adquirido antes da constância do casamento. Isso, bem particular, antes do casamento. Deixa eu, se puder colocar aqui, eu vou me acompanhando, que daí eu vou acompanhando a leitura, que para mim facilita. Eu ouvir, eu gosto mais de ler. Aí você vai lendo e eu vou... Vai aparecer lá, agora não vai aparecer. Então põe lá para mim. Isso, põe lá e leia lá de novo. Então... Em caso de bem particular adquirido antes da constância do casamento e declarado na DBD como bem comum pelos cônjuges que já viviam em união estável. Isso, então na verdade, bem particular, antes do casamento, declarado, tá. Como bem comum por os cônjuges já viviam... ele já estava em união estável, o bem era comum. Então, na verdade, o bem não era particular, já era um bem comum que foi comprado antes da união estável. A união estável em regime de comunhão parcial de bens, aí casaram, mantiveram e tal, aí o bem já era dos dois. O CRI, o cartório de registro de imóveis, pode exigir a correção para reratificar a escritura de inventário, ou essa alteração poderia ser feita por ata notarial constando a união estável. Ainda tem que fazer uma escritura nesse caso. Esse caso não é matéria de ata notarial. Obrigada, professor. Agora o Marcos vai me auxiliar projetando uma página. Alguns doutores eles estão nos procurando, também os doutores que já se inscreveram no nosso intensivo online, querendo saber mais informações sobre o curso que nós vamos ter também, que é o curso presencial no Mato Grosso, né? Então o Marcos vai me auxiliar aqui projetando para os senhores. O curso intensivo online Mato Grosso, né, são com aulas intensivas de estudo direcionado para a prova objetiva, né, de primeira fase, direcionado para o concurso do Mato Grosso, né, um curso intensivo que o aluno participará de uma aula de reta final focada com método de revisão, um estudo mapeado para otimizar o seu desempenho na prova objetiva. Então temos orientações estratégicas, aulas esquematizadas, aplicação de simulado completo primeira fase, um direcionamento de temas também que podem ser cobrados, né? Abaixo na página nós temos também nossos resultados, ou seja, são alunos que já foram alunos aqui da VFK e que passaram em alguns concursos anteriores. Então os senhores podem pegar por uma média aí os resultados anteriores dos concursos dos alunos que já fizeram conosco. O nosso cronograma online nós temos aqui também na página, então os senhores podem ver que aqui 13/5 às 8 horas tem abertura de análise de temas de incidência com o professor Vitor e os demais professores também, dia 16/5, 23/5 e assim sucessivamente. Porém, além desse cronograma, nós também podemos ter algumas alterações, né, pela coordenação do curso, mas sempre informando os alunos com antecedência.
Esse curso intensivo primeira fase que os senhores estão vendo a aula hoje, para quem não conseguir participar da aula ao vivo, ele fica também na plataforma, então o aluno pode assistir essa aula quantas vezes quiser, fica disponível na plataforma durante 12 meses para acesso do aluno. E mais abaixo nós temos o cronograma também do nosso presencial, que será em agosto. Então serão 4 dias, né? Será o dia 1º ao dia 4 de agosto, uma quinta, sexta, sábado e domingo, que nós estaremos no Mato Grosso, professor Vitor também, professor Marcos Claro, professor Vitor Fogolin, o doutor Wellington também estará participando conosco, então temos os alunos que poderão participar, que são os alunos prêmios desde a quinta-feira, e são os alunos regulares também que poderão participar o sábado e o domingo, caso não consigam participar todos os dias conosco. Então aqui no nosso cronograma nós temos o horário de credenciamento, teremos simulado primeira fase na quinta-feira, teremos análise da prova com o professor Vitor Kimpel. Na sexta-feira também nós teremos aqui a posta de temas, né, mais cobrados em uma estratégia de resolução de questões com o professor Vitor e o professor Marcos Claro. Teremos também código de normas com o professor Marcos Claro na sexta-feira e também no sábado. Teremos direito empresarial com o professor Vitor no sábado à tarde e no domingo temos direito público com o professor Victor Fogolin e também teremos código de normas com o professor Wellington Ribeiro. Para os doutores que perguntam sobre o investimento, o intensivo que eu acabei de falar no início, que é o intensivo online, somente o intensivo para os associados, o valor é de 12 vezes de 250,46, mas lembrando que temos também os alunos prêmio. Então, somente o intensivo online está no valor de R$ 597. Pode clicar aqui no QR Code e o senhor vai ser direcionado diretamente para a página. E temos também o intensivo online presencial premium, que será dos dias 1 a 4 de agosto, da quinta ao domingo, que é o valor de 12 vezes de R$ 344,71, ou o valor à vista de R$ 3.597 para os associados. Ou o intensivo regular, que é somente o sábado e domingo, 3 e 4 de agosto, no valor de 12 vezes de R$ 258, ou no valor à vista de R$ 2.697. Para os alunos que tiverem alguma dúvida, podem entrar diretamente em contato comigo para esclarecer alguma coisa referente ao curso. Seria só esse mesmo o meu recado. Eu vou encaminhar para os senhores o link, né, dessa página, e agora eu passo a palavra para a doutora Natália. Maravilha, pessoal. Acho que é isso, então. Espero que tenham gostado da nossa primeira aula. Nós ficamos à disposição de vocês e também, né, como a Vanessa acabou de falar, nós teremos esse evento presencial ainda, essa revisão presencial aí no Mato Grosso, e tem um preço diferenciado para todos aqui que são associados das instituições e nossos alunos. Então, podem chamar a gente no atendimento, quem quiser garantir a vaga, e ficamos à disposição de todos vocês. Acho que o curso vai ser muito positivo e a gente espera aí vocês participando ativamente, câmera aberta, mandando pergunta, mandando comentário, e nos vemos na próxima aula. Obrigada, doutora Natália. Só esclarecendo aqui, a doutora Rosemary acabou de fazer uma pergunta se esses cursos são dirigidos para o concurso de São Paulo. Não, doutora Rosemary, esse curso intensivo online e o presencial que eu acabei de informar são direcionados para o concurso do estado do Mato Grosso, somente para o estado do Mato Grosso. Então, vou desejar um ótimo dia a todos. Aguardem as próximas aulas conforme calendário. Se houver alguma alteração, vamos informar no grupo. E um ótimo dia a todos e até a próxima aula.